Como eu dizia, estou aqui em direto, no livro de Salmos, capítulo 30, na nova tradução na linguagem de hoje. O epígrafo diz o seguinte: ação de graças de uma pessoa salva da morte. Segundo o Salmo de Davi, que é uma canção para a dedicação do templo. Diz assim no versículo 1: O Senhor Deus, eu te louvo, porque me socorreste e não deixaste que os meus inimigos zombassem de mim. Amém? Estamos num tempo difícil, né? Um tempo de muitas dificuldades e muita aflição, onde lidamos com muitos desafios na vida e que em algumas circunstâncias as pessoas que deveriam estar por perto para nos apoiar, nos dar uma mão, são as pessoas que se fazem mais distantes ou invisíveis no momento em que queremos que elas estejam presentes ou de perto para poder nos auxiliar, para poder nos dar uma mão. Afinal de contas, tudo aquilo que a gente projeta e planeja, no final de tudo, não há nada nesse mundo que a gente pode fazer sozinhos. Não há nada que podemos conseguir pela nossa própria força. E isso é algo que Deus nos fez para que pudéssemos perceber que nós precisamos da ajuda de um do outro. Tanto a ajuda do nosso semelhante, tanto a ajuda do próprio Deus. Nós precisamos, porque não há nada, absolutamente nada, que nós somos capazes de fazer sem a ajuda de ninguém. Tudo nesta vida requer uma mão amiga. E é por isso que Deus criou corpos, tanto corpos espirituais, tanto corpos físicos, como uma maneira de demonstrar que todos nós precisamos sempre de uma mão amiga para nos ajudar. Na dimensão espiritual, para aqueles que estão a dirigir uma obra ou ter um ministério, no livro de 1 Coríntios, podemos abrir aqui o livro de 1 Coríntios para percebermos um pequeno detalhe daquilo que estaremos aqui a refletir na presença de Deus e com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que é bendito para sempre. Olha só, no livro de 1 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, esse aqui precisamos meditar um pouco. A partir do versículo 4, 1 Coríntios capítulo 12, com epígrafos 2 do Espírito Santo, a partir do versículo 4, diz assim: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. É interessante aqui que, quando muitas pessoas têm dons espirituais, fica a parecer que são diferentes espíritos que têm. Quando aparece já o espírito de competitividade, que é mais usado, que é o melhor, que é ora mais e tudo mais, esquecemos que um é o mesmo espírito. 5. Existem maneiras diferentes de servir. Algo que muitas das vezes a gente não respeita, as maneiras pelas quais alguns servem. Nós buscamos, né, entender quem serve mais, quem serve menos, e por aí. Mas o Senhor que servimos é o mesmo no final de tudo. Seja diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. E muitas das vezes nos comportamos como se tivéssemos conquistado tudo aquilo pelo mérito ou pela nossa própria força, e nós nos esquecemos que estamos na graça. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. 8. Para uma pessoa, o Espírito Santo dá a mensagem da sabedoria, né, para os que são do ensino, ou os mestres e doutores. E para outro, o mesmo Espírito dá a mensagem do conhecimento para os pregadores e evangelistas. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá a fé. E para outra, dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus, que é o de profetizar. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele, que é o discernimento de espíritos. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra, ela dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer, que é o dom da revelação. Porém, é um só e o mesmo Espírito que faz tudo isso. Ele dá a cada um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer.
E a seguir ele vai falar um corpo em muitas partes, que é uma breve explicação, né, daquilo pela qual a finalidade desses dons é para servir, é para adorar, é para encorajarmos uns aos outros, como diz o livro de Hebreus, capítulo 10, podemos aqui acompanhar. Livro de Hebreus, capítulo 10, que nos dá um despertamento interessante. O epígrafo diz: cheguemos perto de Deus. Vamos correr para 24, ou podemos começar mesmo. Podemos começar 19. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo através da santificação. 20. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Teve que entregar o seu próprio corpo para que o véu pudesse ser rasgado. Só foi assim que poderíamos ter acesso a um caminho, o qual ele mesmo disse que eu sou o caminho, por intermédio do corpo dele que tinha que ser entregue ou sacrificado. Nós temos, no versículo 21, nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. 22, portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. 23, guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as suas promessas. 24, pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazer o bem. 25, não abandonemos como alguns estão fazendo o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Uma coisa interessante que eu estava a meditar num texto, num estudo que estávamos a fazer, eu e minha esposa, eu pude perceber que a maior parte das pessoas estão perdendo a esperança, estão perdendo a fé. Muitos não estão esperando, muitos estão cansados de esperar pelas promessas que não se cumprem e acabam praticamente esquecendo a coisa mais importante, né? E por esquecer a coisa mais importante, praticamente acabam depositando toda a sua confiança naquilo que eles esperam em Deus. Além de esperar a maior das promessas, que é a salvação, por isso temos o selo do Espírito Santo que confirma que verdadeiramente somos separados de Deus. E olha a confiança que a Bíblia nos dá no livro de Romanos, capítulo 8, tem uma coisa bem interessante que você vai amar muito. Você precisa perceber uma grande expectativa com a qual nós ansiamos pela manifestação dos filhos de Deus, mediante o Espírito Santo que Deus nos deu. Olha só, livro de Romanos capítulo 8, o epígrafo diz: a vida dominada pelo Espírito. Versículo 1 diz assim: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Já não há medo, já não há desespero. Simplesmente a confiança, a fé. Sabe, se você for a passear na Bíblia Sagrada, você perceberá que muitas das vezes uma das coisas que mais irritou a Deus é o fato das pessoas não exercerem fé nele. Hoje em dia as pessoas estão perdendo a fé, hoje em dia as pessoas estão perdendo a confiança. E olha que a fé não é simplesmente confiança, porque a confiança acaba, mas a fé não. Amém? A Bíblia diz que mesmo que hajam profecias serão aniquiladas, porque o mais importante é o amor. Veja só, vamos correr um pouco de novo para 1 Coríntios, mas desta vez estaremos a considerar um capítulo diferente, para que você possa perceber aqui no versículo 13, onde fala acerca do hino ao amor cristão. Olha só que quando ele começa a falar das características do amor, no final, a partir do versículo 8, ou posso começar de 7 para enfatizar um assunto que eu estava aqui a falar, diz assim: quem ama nunca desiste, quem ama Deus não desiste. Porém, suporta tudo com fé, mesmo que dê errado, mesmo pareça que tudo não vai dar certo saindo torto, confie. Esperança e paciência. 8, o amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém, elas durarão um pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. 9, pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. 10, mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Amém? Desaparecerá. Porque o mais importante não são as promessas, que esses dons, a força que eles nos dão, a expectativa, a visão que elas nos ajudam a ter, é tudo, não é tudo. O mais importante é aquilo que será revelado. Olha só, se voltarmos um pouco no livro de Romanos, ainda no capítulo 8,
ela vai nos revelar uma coisa muito mais interessante, né? Acerca daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. São tão grandes as promessas, não estou a falar das promessas mais pequenas que a gente tem, que se apega tanto, de ter um emprego, de ter uma família, de ter um casamento feliz, de ter aquilo que nós sonhamos nesta terra, mas estou a falar de promessas espirituais profundas da parte de Deus, daquilo que Ele quer realmente fazer, executar na nossa vida. Olha só ainda no livro de Romanos, capítulo 8 ainda, ok? Veja só, a partir do versículo 31. Olha o epígrafo que diz: o amor de Deus que é nosso por meio de Cristo. 31. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Muitos têm medo da derrota, têm medo de feiticeiros, têm medo de emanações, de qualquer coisa que se invoca, que se faz contra as suas vidas. Até alguns têm a tendência de brigar fisicamente por causa de laço da feitiçaria, por causa daquilo que eles descobrem. E as pessoas, aquilo que eles fazem, eles brigam, se cortam fisicamente, se separam fisicamente por causa de coisas que... como é que podemos dizer? Coisas tão superficiais, sabe? Se corrermos para o livro de Efésios, capítulo 6, nós vamos perceber que a nossa luta não é física, a nossa luta é espiritual. E se a nossa luta é espiritual, precisamos ter armas espirituais para poder pelejar, para poder lutar, para poder vencer os nossos verdadeiros inimigos, para lutar com a nossa própria família, lutar com as pessoas erradas. Nós estamos a perder tempo e praticamente com o risco de perder a salvação. E nós precisamos identificar o verdadeiro foco da nossa luta, a fim de derrotarmos o inimigo pela raiz, em nome do Senhor Jesus. Vamos ver só o que está no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, né? O epígrafo diz a armadura do cristão. Para aquele que é cristão, entende isso. 10, para terminar, tornem-se cada vez mais fortes. Tornem-se cada vez mais fortes. O que fortalece? Oração e jejum. Vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Como? Através da obediência e do temor. 11. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo, permanecendo na palavra, permanecendo na presença de Deus. 12. Pois nós não estamos lutando contra os seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, governos, a autoridade e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. 13. Por isso pegue agora a armadura que Deus lhe dá. É para pegar, para receber. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. Depois de lutar até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Porque mais caricato nessa luta é recuar. Quando a pessoa recua, aí já está derrotada e praticamente já não satisfaz aquilo que a palavra diz, que em tudo somos mais do que vencedores por intermédio daquele que nos amou, segundo Romanos capítulo 8, versículo 37 e 38. Aí diz que nós somos mais do que vencedores por intermédio daquele que nos amou. A nossa vitória é completa em Cristo Jesus. A única coisa que falta para completar esta vitória é apenas a morte, que ainda rege, que ainda exerce poder sobre a humanidade. Isto por causa do pecado. Mas quando o pecado for aniquilado completamente, quando o pecado for lançado no lago do fogo, aí a morte morrerá e a lei não terá poder sobre nós. Aleluia. Esta é a mensagem de hoje que eu tinha para compartilhar com os amados irmãos. Fiquem na graça e no poder do Senhor. Vamos fazer uma oração para poder agradecer o Espírito Santo, para que possamos manter firmes e fortes, unidos no mesmo Espírito, no mesmo laço, numa corrente de fogo que não pode ser quebrada. Labassuri bicanda sebia nagasai, impredecobraçada chebecada bolsa. Em nome no sangue do Senhor Jesus. Nesta última hora, nestes últimos tempos, Senhor, fale mais, execute mais a sua vontade, nos toque profundamente e faça a sua vontade prosperar. Acima dos nossos inimigos, o Senhor está. Ricatanda, sobecanai, me procosa bagachana gabassoria. Em nome no sangue do Senhor Jesus, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e executado no nosso meio. Que nessa passagem do ano para o ano que vem, o Senhor venha fazer novas todas as coisas através desses lives. O Senhor venha transformar, mudar e tocar vidas de uma forma profunda e diferente, para a honra e glória do Santo e poderoso nome, vencendo
todas as artilharias do inferno, em nome do sangue de Jesus, todo espírito de prostituição que quer reinar, dominar os nossos corações, em nome do Senhor Jesus, nós declaramos a nossa vitória e vencemos todas as forças e hostes da maldade querem dominar o nosso coração, porque o nosso coração pertence a Ti, Senhor. É nele que jorram fontes de água viva como estas. Em nome do sangue do Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, glorioso Rei. Em nome de Jesus, abençoe todo aquele que receber este live. Librotanda que habla Nicomana sai. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Que vamos dar graça, força e poder para vencer este mal que nos ataca, que nos assola, que nos cerca. Em nome de Jesus, porque em Ti confiamos, Senhor. Em nome de Jesus, fique na bendita paz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.